Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz essa noite? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para mim aqui. É uma alegria poder estar aqui em Sapucaia, neste grande evento missionário. Louvar a Deus pela vida do pastor Wagner Medina e da sua esposa, a doutora Nádia. Agradecer por ter se lembrado do meu nome, para que pudéssemos compartilhar convosco uma porção daquilo que Deus tem nos dado. Alegria em rever aqui a doutora Marisa Lobo, que foi uma das palestrantes do evento. Cadê o seu esposo, Jofran? Está arrebatado por aí em algum lugar. E feliz de ver tantos gaúchos com fome de Deus aqui nessa noite. Já deu para perceber que a minha voz está surrada. Então, se vocês puderem me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Pedir ao sonoplasta para me ajudar o máximo que ele puder ali. E vocês dando bastante glória a Deus, porque essa noite promete. Os que trouxeram a Bíblia, abram ela comigo agora no capítulo 7 do segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 7. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Socorre o irmão aí. Pouquinho. Esse microfone parece estar melhor do que esse aqui, hein? Ou é a sua voz que é melhor que a minha mesmo? Deixa eu fazer um teste. É uma bênção. Glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Está escrito assim: E tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E aquele que acredita nesse texto, diga glória a Deus. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Tirar o som da direita. Você veio para cá mais cedo, Roberto, para arrumar o som, meu filho, não me apavora não. Sonoplasta, querido, obedece o que ele está te pedindo aqui, tá bom? O que ele te pedir você faz em nome de Jesus, tá bom? Não podemos estragar a festa por causa do som. O som tem de sobra. Então o povo de Deus merece o melhor nessa noite. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, por gentileza. Aperte a mão dela com carinho até ela falar aleluia. Por que você não atravessou o corredor aqui e pegou na mão da pessoa que está do outro lado? Se o irmão não quiser pegar na sua mão, chuta a canela dele, querido. Isso aqui me disseram que era um culto pentecostal, mas eu acho que eu vim no lugar errado. Os pentecostais chegaram aqui. Então dê mais um grito de glória ao nome do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, implorando a sua misericórdia, implorando a sua presença e esperando que o céu se abra sobre esta cidade nesta noite. Na medida que eu estiver pregando, Senhor, o Senhor tem liberdade para curar, para batizar com o Espírito Santo, para trazer à existência aquilo que não existe. E ó Deus, o desejo do coração do seu povo é que o céu se abra sobre este lugar. Senhor, não deixe nada atrapalhar o evento desta noite. Sustenta o serviço de som pela sua misericórdia e traz sobre nós, ó Pai, o peso da sua presença. Cerque este ginásio com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui,
porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre esta cidade nesta noite, e mande do céu para a terra uma comitiva de anjos. E estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, Senhor, é o que eu te peço agora, em nome de Jesus. E a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Olha aí, porque o negócio está feio aqui. Eu prego o evangelho desde os 13 anos, e essa inchada aqui, a minha garganta nunca me deixou na mão. Eu espero que não seja a primeira vez. São 26 anos pregando todos os dias com afinco, e não houve um dia sequer que eu não tenha visto Jesus operar entre nós. Eu acredito que se a igreja começar a orar, o céu vai se abrir. Não espere que o pregador tenha na mão uma varinha de condão. Não espere que o pregador tenha na mão uma varinha mágica, onde ele bata 3 vezes e o céu se abra e a glória desce. Isso não acontece. No nosso meio, Deus só opera se nós fizermos a nossa parte. O pentecostal manda a glória para cima, e Deus, se achar que este glória foi verdadeiro, manda a glória para baixo. E se tem algum pentecostal de verdade, me apavora nessa noite. Não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus aqui. Eu acredito que vai uns 10 minutinhos para a garganta aquecer. Depois que aquecer também, eu prego até às 3 da manhã, só de raiva hoje. Quando eu abro a minha Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, eu encontro aqui a história da ascensão do rei Salomão ao trono de Israel. Salomão, que ascende ao trono de Israel quando ainda era um garoto, antes de assumir o trono, recebeu do seu pai uma incumbência. O seu pai, o grande rei Davi, desejou no seu coração dar a Deus uma linda casa de adoração. Mas aqueles que conhecem a história devem se lembrar que Deus, tendo dito a Davi que o sonho, o desejo dele era lindo, o proibiu de dar a casa de adoração, porque Davi trazia em suas mãos o sangue de inúmeros inocentes. Por causa disto, Davi, antes de morrer, selecionou um dos seus filhos para adorar a Deus, para governar sobre Israel. E esse filho que ele escolhe é Salomão. E antes que ele passe o cetro e a coroa a Salomão, ele faz Salomão prometer que chegará um tempo em que, quando o reino estiver equilibrado financeiramente, Salomão daria a Deus um santuário de adoração. Eu estou falando aqui do primeiro santuário feito pelas mãos do homem de maneira fixa, porque antes do santuário de Salomão nós encontramos o tabernáculo, que também era um santuário feito por mãos humanas, mas era um santuário móvel. Mas é Salomão quem constrói para Deus a primeira igreja, assim por chamado primeiro templo de alvenaria. E Salomão, chegado o tempo de dar a Deus o templo, de dar a Deus uma casa de adoração, de fazer cumprir a promessa que ele fez ao seu pai, o grande rei Davi, chama para perto dele toda a sua comitiva real, e começa então a ditar as regras, as tarefas, de como deveria ser construído aquele lindo e poderoso templo. E depois de dar aos homens aquilo que era naturalmente possível fazer, depois de dizer como seria a parte de ouro, a parte de prata, a parte de bronze, como seriam as paredes de alvenaria, como seriam as colunas, como seria o pórtico, a entrada, o lugar santo, o santo dos santos, o átrio. Depois de revelar aos homens a planta que o seu pai havia deixado, quando Salomão pensa que está tudo pronto e ele detém a ordem para que as pessoas executem o projeto, um dos seus conselheiros se aproxima de Salomão e diz: mas ó grande rei, parece que para a construção deste templo, que o seu pai disse que era para o senhor dar ao seu grande Deus, se é para Deus, não basta ter coisas materiais neste santuário, é preciso ter dentro dele algumas obras do Espírito, porque Deus é Espírito.
Deus já havia dito aos grandes profetas que ele não habitaria em templos feitos por mãos humanas. Então este conselheiro de Salomão diz a ele: não basta esse santuário ter ouro, ter prata e ter madeira. É preciso que dentro dele haja espírito. É preciso que dentro dele haja algo divino. É preciso que dentro dele haja algo que transcenda a mente dos homens. E Salomão então recebe como um choque aquela palavra. E antes de construir o templo então, ele convoca os seus súditos e diz: como é que podemos encher esta casa de espírito? Aqueles que pensam que Salomão é um homem espiritual estão enganados. Aqueles que olham para a oração santa que ele faz no capítulo 7 e pensam que ele é um homem consagrado estão redondamente enganados. Salomão foi de longe um homem temente, foi de longe um homem sensível a Deus. Ele não tinha nada daquilo que o seu pai tinha. O que ele está executando aqui é um presente que o pai dele quis dar a Deus. Então não pense que a ideia foi de Salomão, que ele era poderoso em obras, santo, etc. e tal. Então ele precisa conhecer o que é espírito. E aqueles que se aproximam dele dizem: o que é espírito na casa do Senhor é aquilo que sai de dentro do homem, é o poder da adoração e do louvor. E quando isso é revelado, Salomão, com um sorriso nos lábios, deve ter dito: então tragam para mim o maior de todos os cantores do reino, tragam para mim o maior compositor de música sacra do reino, porque eu darei a ele a incumbência de preparar para Deus o louvor mais lindo que Israel já ouvira. E quando isso acontece, temos um impasse na história dos hebreus. Pergunte qual? Eu só falo se todo mundo perguntar. O impasse é que o maior compositor naquela época da construção do templo já estava fora de atuação. O ministério sacerdotal levítico ia até os 50 anos. Até quantos anos? Não ouvi? A quanto velho o sermão, diga: aos 50 anos, sacerdotes e cantores aposentavam as suas chuteiras. Era uma ordem levítica, era uma doutrina dada pelo próprio Deus a Moisés. Então os cantores e os que ministravam no santuário, quando chegavam à idade de 50 anos, eram jubilados, e vinham os próximos. Diz a história que quando Salomão manda chamar o maior compositor, há uma revolução dentro do palácio, dizendo: o maior compositor de Israel está aposentado. Está aposentado. E Salomão diz: então tragam o segundo depois dele. E alguém diz: o segundo depois dele não é digno desta tarefa de construir uma música para o grande Deus de Israel. E a história diz que Salomão então faz a seguinte coisa: quem manda aqui sou eu, porque eu sou rei. Como rei eu tenho autoridade para revogar até a lei. Tragam para mim esse cantor, tragam para mim esse compositor, porque eu quero saber quem é ele, e por que é que ele tem tanto talento ao ponto de ser insuperável, e não há ninguém que possa ocupar o seu lugar, porque eu não conheço ninguém que seja insubstituível. Quero conhecê-lo. E um tumulto em Israel, porque até encontrar esse homem que estava aposentado há 5 anos. Quantos anos ele estava aposentado? Mandam mensagem para cá, para colar, parentes, até que descobrem um velho eremita de 55 anos, que tem o seu coração entristecido e o seu semblante caído. Já já eu explico por quê. Quando ele se aproxima do palácio e o rei Salomão é avisado que um homem estava ali, Salomão manda ele entrar. E quando ele entra perto de Salomão, a tradição dos hebreus diz que Salomão, olhando para ele, pergunta: por que é que você é tão especial? Por que é que me disseram que não há em Israel nenhum compositor como você? Qual é o seu nome? E o velho de 55 anos abre os olhos e diz a Salomão: meu nome é Asaf. A palavra Asaf significa Deus dele se apoderou. Eu vou repetir para ver se isso começa a entrar no seu coração. O meu nome é Asaf, ou seja, um homem de quem Deus se apoderou. E antes de começar a pregar, eu tenho que retornar com vocês no tempo, 40 anos antes deste episódio, para conhecermos quem é Asaf,
para entendermos por que é que na construção do templo foi preciso as regras e as leis serem quebradas, para que um homem digno pudesse construir uma música capaz de tocar o coração de Deus. Levante a mão direita para o céu comigo e chacoalhe ela. Coloque no ombro de quem está do seu lado, direito ou esquerdo. Agarre o ombro da pessoa agora com carinho e respeito. Chacoalhe ela até ela ficar irritada. Tira ela do lugar, pelo amor de Deus. Isso. Diga para o seu irmão: Deus te trouxe aqui para isso hoje. Diga: Deus vai sacudir as leis, Deus vai sacudir as regras, Deus vai sacudir quem for preciso, para dar a você a chance de dar a Ele o louvor mais belo que existe dentro do seu coração. Se alguém entendeu o que eu disse, não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus nesse lugar. 40 anos antes desse texto, Israel ainda era governado por um homem chamado Saul, que estava no final da sua carreira, que havia cometido pecados grosseiros diante de Deus. Dias antes de Saul governar Israel, aqueles que conhecem a história devem se lembrar que o governo de Israel não era monárquico, o governo de Israel era teocrático. Se o senhor não passa, me dá um pouquinho mais de som aqui, eu agradeço. Um pouquinho mais de som, por favor. Imagine vocês que o governo de Israel era um governo teocrático. Era um governo... Não ouvi? Pergunte a mim, o que é um governo teocrático, pastor? É um governo cujo rei é o Deus que está sentado no alto e sublime trono. Israel não tinha rei com coroa, não tinha rei com cetra. Era Deus que governava Israel do alto da montanha. Era Deus que fazia o monte se sacudir e tremer. E quando Deus levantava os juízes para ser o seu porta-voz, Israel foi amolecendo espiritualmente, ao ponto de chegar em um dia, no último de todos os juízes, que era Samuel, e falar para ele: nós não queremos mais que Deus seja o nosso rei. Samuel está oprimido porque a nação tem 5 milhões de seres humanos. São 5 milhões contra 1. 5 milhões de pessoas que querem um rei homem, de carne e osso. Então Samuel é obrigado a marcar uma reunião com Deus. E quando ele marca essa audiência, eu imagino Deus esperando Samuel falar o que tinha para falar, e Samuel não conseguia falar. Imagine você chegar diante de Deus e falar: Deus, o povo não te quer mais. Deus, o povo não te aceita mais. Samuel rodeia, inventa uma história, cria uma prosopopeia. E quando Deus percebe que ele não vai dizer, Deus se antecipa e diz: Samuel, fique tranquilo, eu já sei o que você veio fazer aqui. O povo não rejeitou você, o povo rejeitou a mim. Eles não mandaram você sair de Israel, mandaram eu sair de Israel. E como eu sou Deus, e só fico onde me querem, e só fico onde me adoram, e só fico onde as pessoas se sentem bem com a minha presença, já que não querem a minha presença, desça e avise a eles que eles querem um rei homem, pois eu darei um rei homem. Mas o dia que este homem subir no trono, eu me mudo de Israel. Saul é ungido. Por ser bonito, alto e grande, ele encanta o coração dos aldeões. Uma vez encantado o coração dos aldeões, todos pensam: encontramos agora o rei que queríamos. Mas foi só uma fração de tempo até que Saul começasse a mostrar quem era ele de verdade. Até que ele comete pecados grosseiros ao ponto de consultar feitiçaria, ao ponto de Deus vomitá-lo pela sua boca e falar: não quero mais assunto com você, porque você não é digno de estar no trono de Israel. Neste período, quando essas coisas estão acontecendo, Israel já vive uma vida desgraçada. Pergunte por quê? Momentos antes de Saul assumir o trono, Deus já havia se retirado de Israel. De que forma? Os filisteus entram contra os judeus numa peleja, e os filhos do sacerdote Eli levam a arca da aliança para o meio da peleja. Alguém lembra dessa história? E a arca levada para o meio da peleja nunca mais volta para Israel. É uma mensagem subliminar de Deus dizendo: quando não me querem, eu vou embora, mas eu não vou sozinho, eu levo tudo que me pertence. Eu vou repetir de novo. Era a maneira de Deus dizer: quando não me querem, não podem querer também as minhas bênçãos. Se eu vou embora, eu levo tudo que me pertence comigo embora.
E quando aquela arca sai de Israel tudo que tinha dentro dela. O que tinha dentro daquela arca? Um vaso de ouro com maná. Dentro daquela arca tinha as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus. Dentro daquela arca também tinha a vara de Arão que havia florescido. E esses 3 utensílios sagrados constituíam a religião de Israel. Cada um desses utensílios tinha um significado para o povo hebreu. Cada um deles representava um momento histórico e espiritual entre Deus e a nação. Então, quando a arca da aliança é roubada também tudo aquilo que Deus havia feito por eles. Aquela arca era chamada de presença de Deus. Como que a arca era chamada, igreja? Não ouvia? Então, quando a arca foi embora de Israel, o que é que foi embora de Israel? Muda a música para mim, Roberto. Eu prego o evangelho ao redor do mundo. Sou pentecostal por natureza. Nasci numa igreja cheia do Espírito Santo. Mas infelizmente nos últimos dias eu sinto a escassez de uma palavra revelada. Nossos pregadores são bons agitadores de águas. Poxa, cada mensagem mais inteligente do que a outra. Mensagens que mexem com a nossa mente ao ponto de nós, que somos um pouquinho mais modernos, irmos para o Twitter no fim do culto e tecemos assim: é a melhor coisa que eu já ouvi na vida. Todavia, mensagens que não mudam o coração das pessoas. Mensagens que fazem o crente pular e gritar glória a Deus, mas quando atravessa a porta e vai para casa, a sua vida é uma vida de pobreza e desgraça emocional. É só você observar como andam os nossos cultos. Se esse mesmo culto estivesse sendo realizado há 30 anos atrás, com esta mesma multidão, eu não precisaria estar pregando aqui. Vou repetir. Se este mesmo culto fosse realizado aqui nesse mesmo lugar há 30 anos atrás, com esta multidão, não era preciso vir nenhum cantor de fora para Deus operar aqui. Se fosse há 30 anos atrás, não era preciso termos aqui um agitador de água. Sabe por quê? Os crentes não tinham ídolos, os crentes não tinham bezerros de ouro. Os crentes sabiam que estando o homem ou não estando o homem presente, Jesus nunca iria sair daquela reunião. Ai, Jesus. Quando Saul cai, quando a arca vai embora, quando tudo termina, Deus precisa levantar um menino chamado Davi. E Davi sofre igual sovaco de aleijado para assumir o trono. Apanha, é envergonhado, é humilhado, ameaçado de morte. Vai dormir num vale de rejeitados, com homens bebuns, rejeitados pela sociedade, lá na caverna de Adulão. Davi perde todas as suas prospecções humanas, mas ele não perde a sua fé em Deus. E o dia que ele assume o trono de Israel, ele faz uma coisa que só Davi para fazer. Vou falar de novo. Ele faz uma coisa que só Davi para fazer. Imagine você receber de presente, de mão beijada, um reino. E esse reino é perfeito. Esse reino é? Não ouvi, esse reino é? Mas tem um problema no reino. Pergunte qual? Ele é incompleto. É perfeito, mas é incompleto. Pastor, isso é um paradoxo. Como é que uma coisa perfeita pode ser incompleta? Vá em uma olaria hoje ainda, se der tempo. Veja o oleiro fazer um vaso. O vaso é perfeito, mas é incompleto. Depois o vaso é colocado em uma loja para vender, e todo mundo compra o vaso porque ele não é trincado, não é sujo. O vaso é perfeito, por isso que as pessoas compram, mas ele ainda é incompleto. Ele só passa a ser completo quando a dona de casa desembrulha, lava o vaso e coloca flores dentro dele. Aí o vaso perfeito fica. O céu também é assim, sabia? O céu é perfeito, porque tudo que Deus faz é. Só que o céu é incompleto. Pergunte por quê? Os moradores do céu estão aqui dentro desse ginásio. Existem coisas perfeitas, Medina, mas são incompletas. Davi herdou um reino perfeito. Motivos, pastor? O reino tinha súditos.
O reino tinha armamento bélico. O reino tinha fazendas. O reino estava crescendo geograficamente falando. O reino tinha história, tinha lastro cultural. O reino tinha uma religião oficial. O reino tinha tudo que qualquer outro reino tinha. Então a visão humana, ele era perfeito. Mas tinha que ser Davi para descobrir que o reino perfeito era incompleto. E ele não descobre que o reino é incompleto sentado no trono, não. Ele senta no lombo de um cavalo e passa um pregão por todas as tribos de Israel. Ele visita os vilarejos, os valados, os campos. E depois que ele visita Israel por inteiro, ele entra dentro do seu quarto e chora. E ele diz: eu entendi porque a minha alma está vazia. O reino de Israel é perfeito, mas é incompleto, porque o Deus de Israel foi embora daqui. Você não entendeu? Eu vou repetir. O reino é perfeito, qualquer homem natural governaria ele. Mas eu não sou natural. Eu sou um levita que canta, eu sou um salmista. E tudo que eu faço, Deus está no meio. Como é que eu vou governar sendo um salmista, se Deus foi embora daqui quando a arca foi levada embora? Só Davi para sentir a presença do Deus da antiguidade. E como Davi sente a falta de Deus, Davi faz algo que nenhum outro rei faria. Pergunte o quê? Ele dá um grito e diz: eu quero soldados, homens valentes, que tenham coragem de ir comigo ao campo de batalha. E os soldados antigos se levantam e dizem: mas Davi, não há guerra, estamos vivendo um tempo de paz. Os reinos nos deixaram em paz. Israel está crescendo, Israel está vivendo bem. Por que é que você precisa de homens de guerra? Que guerra é essa? E Davi diz: eu quero ir no campo do inimigo e trazer de volta o que foi roubado. Eu vou repetir. Eu quero ir lá onde está a arca de Deus e quero trazê-la de volta para cá, porque eu me recuso a administrar um governo onde Deus não esteja nele. Eu me recuso a congregar numa igreja onde Deus não se manifeste nela. Você também deveria se recusar. Nesse momento deve ter um monte de pastores apavorados aqui em Sapucaí, na região. Suas igrejas ficaram vazias nessa noite, Medina, e a culpa é sua. Ficaram vazias porque o povo está cansado de ir num lugar onde não tem mais maná. Estão cansados de ir num lugar onde não tem mais a palavra da lei. Estão cansados de ir num lugar onde não tem mais a árvore de Arão florescendo em forma de simplicidade. O povo está cansado de mensagem xoxa, de musiquinha cheia de balangandã. Nossos crentes não são mais iludidos com luzes, com gelo seco. Os nossos crentes querem palavra, querem graça, querem Deus. Davi arruma uns soldados, e quem pensava que ninguém ia para a batalha, de repente se levantam 30 mil homens. Quantos homens? Acotovela o seu irmão e diga: não sabia que tinha tanta gente sentindo a falta de Deus. É só nós despertarmos o povo, é só mexermos na alma deles, é só começarmos a relembrá-los dos nossos velhos tempos. É só pararmos por um momento e perguntarmos a esses crentes de cabelos brancos, a quem eu respeito muito, que deram a sua vida pelo Evangelho para que no Rio Grande do Sul o Evangelho chegasse onde chegou hoje. É só perguntar a eles o que eles acham dos cultos de hoje. É só perguntar a eles o que eles sentem com as mensagens pregadas nesses últimos dias. É só perguntar a eles o que eles acham da música cantada nesses últimos dias. Estamos perdendo os crentes para a novela das 8. Hoje mesmo, domingo, pela primeira vez, eu acho que nesse ano, o Faustão e o Gugu ficou sem a plateia deles, porque os crentes se arrastaram para cá às 2h da tarde. E sabe por quê? Porque alguém cotovelou o outro e disse: ó, vamos lá naquele congresso, porque lá tem maná, lá tem palavra.
Os crentes não vieram a esse congresso para ver um pregador, não vieram aqui para ver um cantor que canta bonito. Não, os crentes vieram aqui porque estão com fome de Deus, estão com sede da presença de Deus. Davi sentiu falta do maná que estava dentro da arca. Falta do pão revelado. Repita comigo: pão revelado. Mexe com o seu irmão e diga: como faz falta um pão revelado. Eu começava a pregar o evangelho alguns anos atrás, e me hospedei na casa de um irmão. Geralmente a gente sempre ficava hospedado na casa dos irmãos. E me hospedei na casa de um irmão muito rico. Ele morava no 8º andar de um prédio. E quando terminava o culto, a janta já devia estar preparada nas casas. Pelo menos era assim que ia. A gente chegava na porta da casa do crente, já sentia o cheiro da galinha frita lá fora. E subia aquele elevador, não sentia cheiro de nada. Quando abriu a porta, quando eu puxei o oxigênio, só veio aquele cheiro de coisa mofada. E eu me desesperei. Falei: irmão, cadê a comida? Falei: não, fica tranquilo que a minha mulher já vai fazer. E eu falei: mas agora? Eu estou cansado, eu preguei 2 horas. Ele falou: fica tranquilo, eu trouxe dos Estados Unidos um equipamento aí que parece mágico. A comida fica pronta em 5 minutos. Era o tal do micro-ondas. E eu falei: eu quero ver esse negócio. Eu, no meio da roça, nunca tinha visto esse trem. E a irmã pegou um trem duro dentro da geladeira assim. Eu falei: o que é isso? É você? É uma lasanha. Eu falei: é hoje que eu me acabo, Jesus. Quando ela botou aquela lasanha dentro daquele negócio, ela apertou o botão e aquilo começou a girar. Irmãos, não é que de repente eu comecei a dar glória a Deus, que o cheiro da lasanha começou a impregnar o apartamento. Eu falei: meu Deus, esse trem é mágico mesmo, é sinal da volta de Jesus isso. Daqui a pouco, quando ela abriu o forno e colocou na mesa, irmão, aquele negócio lá tinha cara de lasanha, tinha cheiro de lasanha, tinha aparência de lasanha, e eu achava que tinha gosto de lasanha também. Foi aí que eu me arrebentei. Porque quando ela cortou um pedaço, colocou no meu prato e eu enfiei o garfo, irmão, tinha gelo no meio daquela porcaria. Eu falei: irmão, mas o trem está gelado. Ela falou: eu acho que eu não botei o tempo suficiente. Ela pegou de novo o pedaço e levou para o micro-ondas. E mais um tempo, daqui a pouco veio, agora veio o negócio queimado. Você ri porque não foi você que passou fome aquela noite. Ela pediu desculpa. Irmão, eu acabei comendo um arroz seco. Fiquei com uma raiva. Na semana seguinte eu fui pregar em Minas Gerais, na cidade de Coromandel. Depois de terminar o culto, me levaram para casa de um sitiante. E lá da porteira eu já senti o cheiro da comida. Eu falei: mas que cheiro bom. E o irmão já foi dizendo: minha mulher fez um arroz com suã, fez um feijão com toicinho de porco. Eu falei: Jesus, é hoje. Aí ao invés de me levar na cozinha, falou: não, irmão, a gente janta e almoça lá fora. Me levaram lá fora numa varanda, do lado de um fogão a lenha, e aquelas panelonas preta queimada, e o trem borbulhando. Ela diz: já está quase no ponto. Irmão, eu comi até chamar Jesus de Genésio. E eu perguntei para a irmã: irmã, qual é o segredo desse tempero? Ela diz: não é tempero, é a panela de barro. É os 45 minutos que ficou cozinhando aqui nesse fogão a lenha, no fogo brando. É o olhar da cozinheira que não para de deixar passar e nem atrasar o ponto. Tudo que tem aí foi colhido aqui da terra. O arroz é plantado aqui, o feijão é plantado aqui, o porco é criado aqui. Tudo isso deixa a comida mais gostosa. Aquela noite, quando eu fui dormir, falei: Jesus, me dá uma pregação para amanhã. O Senhor disse: já te dei. Falei: como? Fale para os meus obreiros nunca servir comida de micro-ondas para a minha igreja. Eu vou repetir. Eu estou cansado de comer comida feita às pressas, mensagenzinhas baseadas nos fatos da internet, mensagens inspiradas pelos profetas da Rede Globo, William Bonner e a antiga Fátima Bernardes. Tudo que fala na notícia é usado no púlpito para pregar. Eu estou cansado de ter como fonte de inspiração a revista Veja ou a última mensagem do Google. Eu quero mensagem que venha do céu. Eu quero mensagem revelada do céu. Mas mensagem revelada do céu leva tempo.
não é feito às pressas. A igreja não é como mendigo que você dá resto, que come qualquer coisa que sobrou do prato dos outros. Eu não posso servir para a igreja uma quentinha. Dia desse, num lugar aí, me deram uma quentinha para comer. Eu quase quebrei um dente, tinha um pedaço de rocha no meio da comida. Para a igreja nós temos que servir o melhor. E só para quem esqueceu eu vou lembrar: esta aqui não é uma igreja comum. Esta é a noiva do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está faltando pão revelado, mas Deus pode devolver. Eu vou repetir: Deus pode devolver. Pergunte como. Se encontrarmos aqui nesse lugar, nessa noite, meia dúzia de crente corajoso, meia dúzia de homens e mulheres que tenham coragem de sacrificar as suas madrugadas para orar de joelho, que tenham coragem de subir os montes para orar e encarar a chuva, que tenham coragem de voltar aí para as consagrações de manhã, que tenham coragem de deixar a sua vida normal pela vida do reino, aí Deus vai voltar a operar e falar no nosso meio. Quando a presença de Deus vai embora o pão revelado, e vai embora as tábuas da lei. Vai embora o quê? Mão direita para o céu, faz um carinho nas costas do irmão, diga: vai doer só um pouquinho. Se alguém puder me arrumar um lenço, uma toalha. Eu não achei que eu ia transpirar aqui, não. Quando as tábuas da lei vão embora, o povo fica sem regras. Crente não pode levar uma vida lá vão ter. É teste. Já foi provado que não dá para congregar numa igreja sem disciplina. Igreja precisa ter regra, crente precisa ter regras. Essa história do crente ser dono do seu nariz está errado. O crente precisa de limites. A falta de limites tem jogado a igreja dentro da lata do lixo. Tem igrejas que eu entro, não parece igrejas, parece um cinema. Outras parecem um teatro. E eu não venho pregar para teatro nem para cinema, porque no cinema e no teatro você escolhe a programação que você quer ver. Na igreja você não escolhe o que quer ouvir, você ouve o que Deus quer que você ouça. Está faltando pureza e santidade. Nossas mulheres não sabem mais como se vestir. Nossos meninos se parecem mais com o Dado Dolabella e o Brad Pitt do que com Pedro, João e Tiago. Nossos casais já não têm mais pudor e respeito por aquilo que a palavra diz. Se troca de casamento no nosso tempo como se troca de roupa. O corpo das nossas meninas da igreja parece uma bola de basquete, passando de mão em mão no meio das pessoas. Está tudo errado. É preciso botar disciplina. Ô pastor, o senhor veio lá não sei da onde com raiva para falar de doutrina. Aqui não, eu estou falando de uma coisa mais séria do que doutrina. Não está faltando doutrina, está faltando vergonha na cara, está faltando santidade e pureza. E se tem alguém que concorda comigo, dá mais um grito de glória a Deus aí. A ausência de Deus faz o povo ficar libertino. A ausência de Deus faz a igreja ficar raquítica de mensagens. Quando a presença de Deus vai embora a vara de Arão que floresceu. A vara de Arão que floresceu fala da simplicidade de um galho seco que por misericórdia fez brotar flores. A vara de Arão fala de Jesus, a oliveira verdadeira. E nós, jambuzeiro bravo, que nele fomos enxertados e recebemos vida. Está faltando simplicidade. Simplicidade. A simplicidade traz a autenticidade. E crentes autênticos não engolem qualquer coisa. Crentes autênticos não voltam para casa dizendo assim: poxa, que pena. Não. Um crente que é autêntico, ele começa a se revoltar.
E tudo que Deus quer no nosso meio é crente revoltado. Mas revoltado que jeito, pastor? É aqueles crentes que quando vê o culto calado, ele começa a gritar sozinho igual doido. Aquele que quando busca a Deus mesmo, ele não está nem aí para quem está à esquerda, à direita. Ele pula com o pé só, ele faz coreografia, ele sai correndo. Ele sabe que não está ali para buscar homens, ele está ali para buscar Deus. Eu quero saber quem aqui veio buscar Deus nessa noite. Com todo respeito às grandes denominações e às demais, mas eu quero saber onde estão os assembleianos aqui. Levante a mão os assembleianos, deixa eu revê-los. Então esse puxão de orelha é só em nós. Eu não admito um culto na Assembleia de Deus calado, triste, parado e frio. E não admito porque eu conheço as raízes da nossa igreja. Se você não conhece as raízes da sua igreja, fale para o seu pastor comprar na CPAD o livro Diário de um Pioneiro, escrito por Gunnar Vingre, o fundador da Assembleia de Deus. Semana que vem eu vou pregar em Belém do Pará, nos 101 anos da nossa igreja. E já prego lá há vários anos. E sempre que prego lá, relembro aqueles crentes desse fato. Entre a página 75 e a página 80 do livro editado pela CPAD, a CPAD é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, não publica heresias. Tem um crivo que para lançar um livro por lá é só Jesus na causa. Então todo livro que sai da CPAD, ele é bom. Amém, igreja? Sabe o que está escrito na página 75 para frente? Gunnar Vingre dizendo: eu estava num culto em Belém do Pará, e a glória de Deus era tão grande, que eu olhei um homem e o Espírito Santo me levou a orar por ele. Gunnar Vingre disse: quando eu estendi a mão para ele, o homem flutuou no ar. Você viu como é que o glória a Deus diminuiu? Teve gente que se apavorou. E só para te deixar mais apavorado, eu vou repetir. Gunnar Vingre disse: eu estendi a mão e o homem levitou, flutuou no ar. Vai dizer o quê? Vai falar que é misticismo, que é macumbaria, que é feitiçaria? O próprio Vingre se assustou. Ele disse que ele retirou a mão e o homem voltou para o banco. E ele disse que quando ele olhou, ele falou: vou tentar de novo. Quando ele estendeu a mão, o homem levitou no ar de novo. A igreja inteira assistiu. Eu já vi muita coisa, mas eu não vi crente voar ainda. Quem sabe nessa noite aqui em Sapucaia Jesus não faz um voar? Alguém se candidata aí? Então dá mais um grito de glória. Não se escandalize, assembleiano. Lá pela página 80, Vingre diz assim: eu estava pregando em Somerville, nos Estados Unidos. Por causa dos acontecimentos de sinais no Brasil, a igreja americana convidou Gunnar Vingre para ir pregar lá. E Vingre estava pregando em Somerville, numa igreja. Ele disse que de repente veio sobre ele uma unção de Deus, que ele começou a rir. E ele ria tanto que ele foi obrigado a sentar. E as pessoas que olhavam para ele começavam a rir também, e recebiam um batismo com o Espírito Santo. Ele levantou, pegou o microfone e tentou falar mais um pouquinho. Veio aquela unção de risada de novo, e ele caiu no chão. E os crentes começaram a vomitar cânceres, a ser curado dentro da igreja. Ei, você está ouvindo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o fundador da nossa igreja, num culto, recebeu uma unção que nós nunca recebemos. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que ninguém conhece tudo sobre Deus. O poço da revelação do Espírito Santo é profundo demais, Marisa. Deus está procurando alguém que tenha coragem de cavar, alguém que tenha coragem de nadar lá no fundo, alguém que queira buscar o que ninguém recebeu. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é o que Deus está guardando para você. Nossos crentes estão morrendo. Nossos púlpitos estão minguando. O nível dos pregadores da minha geração é raso demais. É uma geração de papagaios que escutam, gravam, memorizam e jogam. Não vivem, não experimentam. Entre os pregadores me taxaram como pregador das lágrimas. Diz que quando eu prego as pessoas choram.
Alguém já assistiu um DVD meu aqui em casa? Alguém já chorou na frente da televisão lá? Até o Júnior que veio aqui, o Bola, ele fala para mim: Feliciano, como é que você põe o povo para chorar? Eu falei: ô infeliz, não é técnica não, é graça. Uma coisa é você pregar o que você ouviu, outra coisa é você pregar o que você vive. Quando você fala algo que você vive, testifica no coração das pessoas. Eu cresci numa cidade pequena, numa igreja pequena. Cresci ouvindo homens que não sabiam ler nem escrever direito, mas quando abriam a boca para falar de Jesus, aquela boca desdentada, só tinham dois dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Mas quando começava a falar do amor de Jesus, não tinha quem se segurava. As lágrimas vinham aos olhos. Aquelas mãos calejadas de tanto cortar cana, quando colocava a mão na cabeça das pessoas, elas eram curadas na hora. Eu cresci no meio de um sarceiro de Deus, no meio de uma fogueira acesa. Como é que você queria que eu fosse diferente? Nós temos uma psicóloga aqui, e ela pode atestar o que eu vou dizer. Se não me falha a memória, é o pai da psicanálise, Freud, que diz que o ser humano, ele é aquilo que o seu lastro da infância lhe deu. O que ele viu, ouviu e sentiu de 0 a 7 anos, da base do seu caráter. É isso, doutora? Tudo que você vê, tudo que você ouve e tudo que você sente durante a sua construção como ser humano, de 0 a 7 anos, vai ficar para sempre dentro de você. Vamos trazer isso para o mundo espiritual? Tudo que você viu e ouviu e sentiu de 0 a 7 anos na igreja, é o que você é agora. É a base do que você é agora. Deve ser por isso que esse irmão do seu lado aí, acontece milagre quando ele chega no culto. Cai neve em cima dele de tão gelado que ele é. Ele teve a infelicidade de congregar no Polo Norte. O outro teve a infelicidade de congregar numa igreja que parecia mais um iceberg. O outro teve a infelicidade de, ao invés de ter um pastor no púlpito, ter um piadista, um contador de piada. Outros tiveram a infelicidade de ter no púlpito um tirano que só sabia bater nos outros. É reflexo daquilo que você é hoje, e você reflete o que você ouviu. Eu nasci no meio da roça, numa igrejinha onde todo mundo pulava, gritava, falava em língua estranha, interpretava línguas, profetizava. Eu cresci no meio dos 9 dons do Espírito. Eu sei quando Deus está operando no lugar. Isso está dentro de mim. Está na hora de você buscar também. Sabe o que vão dizer os grandes? Esse negócio de avivamento eu não quero. Pergunte por quê. Dá muito trabalho. Todo avivamento gera excessos. Repita essa frase comigo: todo avivamento gera excessos. Os excessos são perigosos. Mas se tiver um mestre com paciência e temor para chamar aqueles que estão com excesso num canto e ensiná-los, o avivamento não é problema nenhum. O problema é que ninguém quer ter paciência. Acha mais fácil vir para um púlpito e começar a debochar. Aquele irmão que pula parecendo um saci, só com um pé só. Tem um monte de pregador na televisão que debocha das nossas coreografias pentecostais. Riem quando o crente está com a mão no ouvido e fala: aquele lá está atendendo o telefone. Um dia desse eu vi um pregador falar: tem crente que sai pulando nas asas dos anjos, arrancando as penas, só para fazer a plateia rir. Infeliz. Ele não sabe o que existe além do véu. Ele não experimentou o que nós experimentamos. Você só pode falar daquilo que você conhece. Eu falo do avivamento porque eu nasci no meio do avivamento. E o Senhor me falou agora há pouco no hotel onde eu estava orando: filho, mesmo com a sua garganta cansada, eu vou te dar graça, porque eu vou avivar aqueles crentes que vieram para lá. Você vai sair por aquela porta pingando azeite, dando rajada de línguas estranhas na cara do diabo. O Rio Grande do Sul será sacudido por um avivamento. Alguém quer isso? Então dá mais um grito de glória a Deus. Mais um grito de glória a Deus. Davi e 30.000 homens cercam o inimigo de surpresa.
toma deles a arca, consegue resgatar a relíquia sagrada. Quando Davi traz a arca de volta para Jerusalém, é uma alegria. Os soldados que foram para a batalha conheciam a arca de ouvir falar, e Davi deu a eles condições de verem com os olhos. Como é bom pregar para crente inteligente, já tem gente entendendo. Os que foram buscar a arca não tinham visto, mas ouviram falar. E porque foram, tiveram coragem de enfrentar os seus medos e o inimigo, além de ouvir, agora viam. Chega de você viver ouvindo falar de milagres. Está na hora de você experimentar o seu próprio milagre. Chega de ficar alegre, ouvir as pessoas falarem sobre fogo e glória. Está na hora de você sentir esse fogo. Está na hora de você sentir esta glória. Eu não suporto mais. Quando estou lá no Sudeste ou para o Norte, quando falo do Rio Grande do Sul, tem pregador que só falta fazer o sinal da cruz. Pergunte por quê. Eles dizem, não, os gaúchos são tudo frios. Falam essa aí. Eles falam, os gaúchos são gelados, descendentes de europeus, são mais estudados do que a gente do Norte e do Nordeste, então são tudo ressabiado. Vírgula, uma mentira. O frio que acontece não é por causa de sabedoria, porque se fosse por causa de sabedoria, eu seria o homem mais calado do mundo. Eu li mais de 1000 livros, li a Bíblia 30 vezes, de capa a capa, escrevi 18 livros de uma enciclopédia, falo 3 idiomas, falo com gente grande, com gente pequena, me sinto um homem preparado, e nem por isso eu deixei de sair do reteté de Jesus. Quando Jesus me pega, sai de perto. Então não tem nada a ver com o intelecto, também não tem a ver com sangue de europeu, porque eu também tenho na minha veia sangue de português com espanhol. Olha que raça ruim que nasceu. Pai português, mãe espanhola. Se é para ser frio porque somos descendentes de europeus, eu seria um cubo de gelo, um pinguim. Não é. O que falta nos gaúchos é só alguém que dirija eles para a chama. É alguém como Deus está levantando por aqui, que dirija eles para o fogo do Espírito. É alguém que desbrave para eles o caminho do furacão do Pentecoste. E eu profetizo que Deus vai colocar sapato de fogo nos seus pés, espada de fogo nas suas mãos. Só quem deseja esse fogo, dá mais um grito nesse lugar. Me disseram que tem 2000 pessoas lá fora no telão, pegando fogo mais do que aqui dentro. Deixa Deus te tomar aí fora então, gaúcho. A Bíblia diz que Davi coloca a arca da aliança na frente dos seus soldados. A arca vem sendo puxada por bois. A cada 6 passos dos bois paravam para sacrificar. Quando Davi percebe que vai demorar meses para chegar em Israel, ele chama um soldado e manda até Jerusalém para avisar a sua esposa Milca que prepara uma grande festa. E Milca era filha de rei, neta de fazendeiro, sabia de festa. Milca prepara o povo, faz no meio de Israel para o povão um banquete, e um banquete especial dentro do palácio. Davi está vindo de coroa, roupa real. À sua esquerda está um soldado carregando a bandeira dos filisteus, humilhada aqui embaixo. À direita de Davi vem um soldado, um estandarte, levantando a bandeira do leão da tribo de Judá, bem alta, porque a vitória foi dele. Davi vem atrás, a arca na frente, lentamente. Alguém deve ter dito, Davi, nós vamos levar 3 meses para chegar em casa. E eu imagino Davi dizendo, que leve 6, mas eu não perco mais a presença de Deus. Eu quero ver a presença de Deus entrar dentro de Jerusalém. E quando o atalaia enxerga de longe por cima dos muros Davi chegando com a arca, ele toca a buzina, o povo se agrupa. Quando os portões de Jerusalém se abrem, o povo espera o rei atravessar. Só que ao invés do rei atravessar, atravessa uma carruagem de bois. Bois velhos, dando 6 passos, cansando e parando.
mas atrás dos bois tem uma arca de ouro, 2 querubins com as asas sobrepostas uma à outra. O povo que estava gritando, quando viram a arca, murcharam, os jovens. Mas no meio de Israel tinha uns velhos de cabelos brancos, que quando viram a arca, começaram a se dobrar no meio da terra, rasgar sua roupa, jogar poeira na cabeça e dizer: bem-vindo, Yahvé. Seja bem-vindo, Jeová. Esta é a sua casa. Já estou acabando. Mas quando Davi vem atrás da arca e ele percebe que o povo fica em silêncio, quando o cavalo do rei entra por dentro dos portões, o povo fica de pé e começa aquela gritaria, aplausos, assovios. O povo começa a aplaudir Davi. E quando Davi percebe que o povo não percebeu que a arca entrou na frente, só Davi para fazer o que ele fez. Ele pula de cima do cavalo. Ele chama 30 soldados, seus amigos, que eram a sua comitiva especial, os valentes de Davi. Os 30 homens fazem um biombo humano de costas. Davi entra no meio do biombo. O povo não enxerga o que está acontecendo. No segundo andar do palácio, Milca, a mulher de Davi, está olhando. E o que ela vê faz ela sentir nojo de Davi. Davi tira a coroa, ele tira a roupa real, ele fica nu. Ele pega um pano branco chamado estola sacerdotal, que só tinha um buraco no meio, colocou a cabeça dentro daquele buraco e ficou um pano para frente e para trás, e ele amarrou um cinto. Era o ato de humilhação mais conhecido entre os hebreus. E quando Davi diz ok, os soldados dele se afastam, e quando todos veem Davi semi-nu, o povo para de gritar. Muda a música, Beta. Milca lá de cima olha e diz: o que que deu na cabeça do meu marido? Que vergonha! O rei não pode ficar assim. O rei tem que subir naquele palanque e dar um discurso real. Ele tem que dizer da façanha da batalha, quantos inimigos ele venceu, do despojo que ele trouxe, da arca que ele trouxe de volta. E o meu marido está ali parecendo um mendigo. Davi não está nem aí para ela. Davi não saiu dali para ir para uma festa. Ele foi buscar Deus. E quando ele manda a arca entrar na frente, era para o povo gritar: glória a Deus, a arca voltou. Mas quando ele vê que o povo não está nem aí para a arca, ele se despoja e sozinho passa perto da arca, olha para ela e deve ter dito: Senhor, se ninguém percebe que o Senhor está voltando, eu percebo. O que era para eles fazerem e não fizeram, faço eu sozinho. Davi põe uma mão atrás das costas e a outra na frente, fecha os olhos e começa a dançar. E ele vai bailando. Ele vai bailando. A mulher dele está quase vomitando lá em cima. As pessoas estão apavoradas. Os velhos entenderam. Os velhos se acotovelam e dizem: Davi está adorando a Deus. Davi está dançando para Deus. Na terra tem um monte de gente confusa. Lá no céu Deus rasga as nuvens e olha para baixo. E Deus grita: esse é o homem segundo o meu coração. É o homem que eu escolhi para reinar em Israel. É um homem que sentiu a minha falta e está dançando para mim nesta hora. Eu abro um parênteses no meio desta pregação para dizer que Deus só consegue se revelar para pessoas malucas. Deus só consegue se revelar para pessoas que são meio desequilibradas. Deus não consegue se revelar para pessoas perfeitinhas demais, com anelzinho de formatura no dedo, que vem para o culto e ao invés de dar glória a Deus fica filosofando, dizendo to be or not to be, that's the question. Deus não quer aqui dentro filósofos, Ele quer adoradores. Está passando mal, querida? Está passando mal, querido? Dá tempo, levanta, vai para casa. Depois você volta para ouvir o André cantar. Vai para casa que dá tempo de ver o fantástico ainda. Se ficar comigo mais um pouquinho, eu vou te mostrar o que é fantástico. Fantástico é a glória de Deus que está nesse
nesse lugar. Isso, pula, grita, volta, bananeira, dança, agarra o diabo pelo chifre, ignora esse crente que não abre a boca nem para respirar. Eu quero é Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Ah, como eu queria ter voz para pregar hoje. Tome seu assento, mas continue com a boca aberta, dando glória a Deus. Estou concluindo a mensagem. Depois que Davi dança, acontece um fato que a tradição dos hebreus nos revela, e é muito lindo. Milca havia preparado uma festa, e os músicos de Israel eram levitas, então tinha um grupo de meninos preparados para dançar e cantar e tocar instrumentos. Na hora que o rei terminasse de discursar, era para Davi ter discursado, tinha um cronograma a festa. Mas como Davi quebrou tudo, ninguém sabia mais o que fazer. Mas quando Davi começou a dançar, tinha um menino ali de 15 anos, que quando viu o rei dançar, o coração dele bateu forte, e ele disse: eu quero dançar com o rei. Eu vou repetir, um menino de 15 anos, quando viu o rei dançar, ele disse: eu também quero dançar com o rei. Os soldados estavam tão afoitos vendo Davi dançar, porque ninguém chegava perto do rei. Quando os soldados deram conta, tinha um menino de 15 anos agarrado na mão de Davi. Quando os soldados quiseram parar, Davi estendeu a mão e disse: deixa o menino. E Davi dançou ao redor da arca com o menino. Só que o menino tocou no ungido do Senhor. A unção que estava no ungido do Senhor pegou o menino. Você não entendeu? Vou repetir. O que estava em Davi passou para o menino. Eu vou repetir de novo. A unção de Deus pega, o fogo de Deus se alastra, o fogo de Deus está pegando nesse lugar. Deixa Deus. Naquele dia, quando o menino vai para casa, todo mundo pergunta: qual é o nome daquele menino? E as pessoas dizem: o nome dele é Asaf. Qual é o nome dele? Asaf, o homem de quem Deus se apoderou. Se você pegar os salmos da Bíblia, leia os salmos de Asaf e de Davi. Tem hora que você vai parar e dizer assim: não, é Davi que está escrevendo isso aqui. A mesma graça para compor, para cantar, para escrever e orar, Asaf tinha. Ele tinha os mesmos talentos de Davi, porque a unção que estava em Davi pegou Asaf. Quem entendeu até aqui, dá uma glória a Deus. Para terminar esse capítulo, só falta dizer uma coisa. Pergunte o quê? Cuidado. Pode perguntar, com o quê? Cuidado quando você ver um desses pequeninos adorar a Deus. Não toque neles. Deixa dançar, correr, pular, plantar bananeira, rodar debaixo do banco. No fim do culto, chama num cantinho e diz assim: na próxima vez fica um pouquinho menos fervoroso, mas na hora não toca neles. Porque Milca olhou para Davi dançando e disse: meu marido está me dando nojo. A Bíblia diz que Deus do céu decretou a falência do útero dela. A Bíblia diz: por você ter tocado no meu ungido, nunca mais dará luz. Vou repetir, alto e bom som. Se você não entende de coisas espirituais, é melhor ficar calado. Não faz igual fez o bispo Macedo alguns meses atrás,
colocando no blog dele que culto pentecostal parece terreiro de macumba. E eu estou falando porque o culto que ele colocou era um culto que eu estava pregando, então eu posso falar. Eu mandei a resposta para ele dizendo: se você não entende de Espírito de Deus, eu posso te dar uma aula sobre isso. Ah, mas é tudo igual. Igual é um caminhão cheio de japonês junto. Não, o poder de Deus não é igual ao poder do diabo. Lá no Egito, quando a vara de Arão virou cobra, os magos jogaram no chão um pedaço de madeira e virou cobra também. E daí, qual a diferença? A diferença é que a cobra de Arão veio e engoliu a cobra do Satanás. A diferença é que o que é de Deus permanece. Esta é a diferença. A diferença é que no terreiro de macumba só desce espírito ruim, e os espíritos só descem sobre cavalo. Aqui dentro só desce um espírito, e esse espírito não desce sobre cavalo, porque cavalo só dá coice. Ele só desce sobre ovelhas, ovelhas do pasto do sumo pastor. Esse é o espírito que opera aqui. Cuidado. E para encerrar isso, um ensinamento teológico. Vai ter gente que vai parar de respirar agora. A Bíblia fala de um único pecado que não tem perdão. Qual é o pecado? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão nem hoje, nem ontem e nem amanhã. Que pecado é esse? O dia que Jesus falou sobre esse pecado, ele havia sido, minutos antes, interpelado por homens que diziam conhecer a fé. É por isso que ele explica: se pecar contra o pai tem perdão, contra o filho tem perdão, mas contra o Espírito não tem. Momentos antes, sabe o que fizeram com Jesus? Olharam para ele e disseram assim: ele expulsa demônios porque ele tem um demônio dentro dele. Aí Jesus diz: epa, para aí, quem está dentro de mim não é demônio não. O que está dentro de mim não pode ser tocado. Peque contra mim, peque contra o Pai, mas não peque contra aquele que está dentro de mim, porque aí não tem perdão mais. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir ao diabo uma obra que é Deus que está fazendo. Vou repetir para você nunca mais esquecer. Blasfemar contra o Espírito Santo é ver uma obra que é Deus que está fazendo e dizer: não, isso aí é o diabo que está fazendo. Cuidado, crente não abre a boca à toa. Se você não entende, fica calado, deixa na mente, mas não verbaliza. Se usar a boca, o diabo vai usar contra você no dia do juízo final. Não peque por ignorância. Amém? Viu o irmãozinho pular? Se não entendeu, deixa quieto. Se entendeu, pega na mão dele e pula junto com ele. Pronto. Entenderam até aqui? Quem entendeu, diga amém. 40 anos depois, o menino de 15 tem 55. Faz 5 anos que ele está jubilado. E quando ele conta essa história que eu estou contando para vocês para Salomão, Salomão se emociona. Entendi porque você é insubstituível, porque o Espírito do meu Pai está sobre ti. Salomão tira um documento, assina o papel e coloca um anel dele como sinete e diz para ele: eu te reintegro ao ministério levítico. E alguém diz: não, mas a lei diz. Aí Salomão diz: eu sou a lei, eu represento Deus aqui. Se eu estou falando que ele vai voltar, ele vai voltar, e quero ver quem vai tocar nele. Você está pegando aí a palavra para você ou não? Deus está mandando um recado para você que foi humilhado, jogado às traças, que todo mundo tirou os púlpitos de você, tirou o bastão da sua mão, falaram que você não pode pregar, que você não pode cantar, falaram que você não pode fazer mais nada. Nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer que quem manda é Ele, e Ele vai revogar a lei dos homens. Se o homem disse não, Ele vem hoje, põe o anel dele e diz: eu digo sim, vai voltar a cantar. Sentiu aí ou não? Asaf pega o documento, sai de dentro da sala. Antes, porém, ele diz: Salomão, quanto tempo eu tenho para construir a música da inauguração do templo? Quanto tempo eu tenho para construir essa música? E Salomão diz para ele: o tempo necessário. Levaram 7 anos para o templo ficar pronto. Quantos anos?
Vamos ver se você é bom de matemática. O homem tinha quantos anos quando entrou lá? 55. Agora ele tem 62. É que eu estou velho, irmão, diga 62 anos. Era para estar parado há 12 anos. Mas o rei revogou. O rei trouxe de volta. Chega o dia da inauguração do santuário. 5 milhões de pessoas na praça de Jerusalém. Oh, glória. A carruagem real de Salomão para na porta do templo e desce Salomão com uma de suas mulheres. Imagina a entrega do Oscar, tapete vermelho. Se tivesse máquina de foto, teria saído em todos os jornais do mundo. Salomão entra na inauguração do templo. Sai a carruagem de Salomão, vem a outra carruagem, desce o sacerdote mais famoso da sua época. Aquele ali é da tribo de Benjamim, é um homem assim, assado. Não, aquele lá é da tribo de Levi, aquele que faz isso, aquele que é o escriba, ele faz isso, aquele é dessa tribo e tal. As pessoas vão descendo, só os famosos. De repente desce um coral de levitas, o coral mais badalado da época. E o povo está feliz, é a inauguração do templo. Quando desce todas as carruagens, para uma última. Quando abre a carruagem, desce um velhinho de 62 anos, uma batuta na mão e um papel. Quando o povo vai gritar, todo mundo fica em silêncio. Mas quem é esse? Não pode ser velho desse jeito para entrar no santuário. Não é só até 50. O homem está com os cabelos caindo, está quase caindo. Quem é esse homem? A boca miúda começa a correr uma murmuração no meio do povo. Esse é aquele. Qual? Aquele homem de quem Deus se apoderou. Esse é aquele menino que pegou na mão do rei Davi quando ele trouxe de volta a presença de Deus para Israel. Uai, mas ele não estava aposentado? Não, dizem que o rei revogou a lei. Dizem que o rei trouxe ele de volta. Então se o rei trouxe, ninguém se mete com ele, porque o homem deve ser importante demais. Vão falar isso sobre você depois dessa noite. Depois dessa noite algumas pessoas vão te ver de novo, ser exaltado. Vão ver Deus te colocar em destaque. E alguém vai perguntar, mas não tinha caído, não tinha aposentado? Aí alguém vai dizer, mas é o homem e a mulher de quem Deus se apoderou deles. Deus revogou a lei, Deus deu de volta para eles tudo que tinha perdido. Estamos dentro do santuário, e aqui eu finalizo. Salomão dá ordem, matam bois, ovelhas, queimam carne. O sacerdote faz a oração inicial, Salomão faz a oração posterior. Salomão dá o discurso de inauguração, dizendo que o templo era um desejo do pai dele. E quando tudo está pronto, Salomão diz, e agora eu tenho para todos vocês e para o grande Deus de Israel uma surpresa. Nós vamos ouvir o maestro Asaf, que compôs uma música para esse dia. Asaf pega a sua batuta de maestro. Na frente dele está um coral, as letras estão com os músicos. Eu imagino Asaf dizendo, é um prazer, é uma alegria cantar com vocês esse dia especial. Essa é a minha última composição. Fiz ela com todo carinho para o grande Deus de Israel. E quando os coristas estão preparados, divididos em baixo, barítono, tenor, contralto, quando ele ergue as suas duas mãos para começar a música, congela a imagem aí. Vá lá fora comigo. 5 milhões de pessoas lá fora. Meninos comendo cachorro quente, pipoca, algodão doce. Mulheres conversando, colocando a fofoca em dia. Até que as crianças começam a puxar a barra da saia da mãe, dizendo, mamãe, vamos me esconder porque vai chover. Você está louco, menino? Olha o sol quente que está. Mãe, vai chover. Por quê? Olha aquela nuvem que está chegando lá em cima. As pessoas começam a olhar. Primeiro 1, depois 10, depois 100, depois 1 milhão. 5 milhões de pessoas estão vendo a nuvem. 5 milhões de judeus caem de joelho. A nuvem é uma carruagem celeste. Sentada sobre ela está o grande Jeová. E ele vem cheio de pompa. Debaixo dele vem os querubins sustentando o seu trono. E em cima dele vem os serafins cantando santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor dos exércitos.
quando a nuvem para em cima do templo, Deus pede silêncio aos serafins. Os serafins que só louvam pela primeira vez, vem a sua voz diminuída: santo, 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 santo. Eu imagino Deus se explicando: eu vim aqui não por causa desse templo de ouro e prata, eu vim por causa daquilo que tem dentro dele. E ali dentro dele tem um homem que tem um dom. Ele sabe me adorar. Eu vim para ouvir Asaf cantar, porque o Espírito que está nele estava no meu servo Davi. E como Davi já é morto, vou matar a saudade ouvindo na voz de Asaf a música. E Deus inclina o ouvido para aquele santuário. E o que acontece agora é de dar raiva na gente. Pergunte por quê. Entra dentro do templo, Asaf está segurando a batuta. Quando ele vai reger, não dá tempo. Todos que estão em pé começam a cair no chão. Uma nuvem entra dentro do santuário. As pessoas começam a se apavorar, uns estão se jogando de joelho. Tem pessoas arrancando os cabelos. E alguém grita: é Deus, é Deus. Deus desceu dentro do santuário. E você deve estar se perguntando: pastor, por que raiva? Porque eu já li na Bíblia o cântico de Moisés, eu já li na Bíblia o cântico de Maria, o cântico de Zacarias. Tem um tanto de música que deixaram a letra escrita aqui, mas o cântico de Asaf não tem. Não escreveram a música, o escriba não escreveu a música. E eu perguntei a Deus o porquê. E Deus disse para mim, quando eu estendi meu ouvido para ouvir: eu sou Deus que enxerga o futuro. Eu ouvi a música antes de Asaf cantar, e ela era tão linda que eu não me aguentei. Olhei para Asaf e vi que é um homem que Salomão teve que quebrar as regras para deixá-lo cantar. Então, se um homem tem coragem de quebrar as regras para me adorar, eu resolvi quebrar as minhas regras também. Eu deixei os anjos lá em cima e vim bailar no meio do meu povo. Soprei a minha glória. E a música ninguém nunca vai saber, porque não é para vocês, era para mim, era o meu louvor. Eu não dou o meu louvor para ninguém, era só para mim. Pega na mão de quem está do seu lado, por gentileza. É um congresso de missões. E eu estou como missionário aqui. Missionário traz de volta aquilo que levaram embora. Eu estou tentando trazer de volta a consciência de que Deus é real, de que nossos gritos não incomodam gente santa. Ah, pastor, o senhor não viu o prefeito aí atrás do senhor? Eu vi o prefeito, sim, é a autoridade máxima constituída. Estamos muito felizes pela presença de Vossa Excelência aqui. Mas eu sou deputado federal. Mas nessa noite aqui não existe nomenclatura. Não há deputado, não há prefeito. Aqui nesta noite só tem adoradores. E oxalá o prefeito me acompanhasse num grito de glória a Deus aqui. Oxalá ele também desse um grito de glória a Deus aqui. Semana passada eu sentei com o ministro Gilberto de Carvalho e falei para ele umas verdades. Ele é o ministro-chefe da Casa Civil e disse: senhor ministro, avise a nossa presidente para não bater no peito achando que a felicidade, a alegria e o crescimento do Brasil, isso depende do PT ou dela. Diga para ela não bater no peito, diga para ela não cometer o erro de Nabucodonosor. Porque nós sabemos qual é a intenção de toda a esquerda. A esquerda ama o aborto, a esquerda ama o casamento de pessoas do mesmo sexo, a esquerda ama a destruição da família. Nós sabemos disso.
Então diga para ela que esse país está em crescimento, não é por causa de Lula, não é por causa de Dilma, não é por causa do PT. Nós não somos a sexta maior economia do mundo porque temos lá um grande governante na área de números, não. Eu disse para ele, esse país só está de pé porque 30% dessa nação, todos os domingos, dobram o joelho às 7 horas da noite para orar por esse país. Se avise a ela que o crescimento dessa nação se deve a um povo que não bebe, que não fuma, que não bate ninguém, que não mexe com drogas. A única coisa que faz é entrar aqui dentro e abrir a boca e dar gritos de glória a Deus. E ninguém vai calar isso de nós. Solte a mão do seu irmão e agarre ele pelo ombro, pelo braço. Traz ele perto de você e diga: eu quero Deus de volta. Tem pessoas aqui que já foram batizadas com o Espírito Santo, mas não falam mais em línguas. Jesus vai te renovar agora. Tem pessoas aqui dentro que vieram em busca de um milagre, vai receber o milagre agora, mas não é de boca fechada, tem que abrir a boca. Eu quero saber onde estão os levitas. Asaf, abre a sua boca para cantar. Enquanto você fecha os olhos e começa a dar glória a Deus, nós vamos te ajudar. Vamos lá, Roberta. Feche os olhos e comece a orar. Ó Deus de Israel, eu sei, eu não vim pra este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou aqueles que são contra ti, ó Jeová. Comece a adorar. Nada pode derralar o louvor no meu coração. Nos manjares eu abro mão, nos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Senhor, onde houver alguém com desejo, onde houver alguém que quer glória, onde houver alguém que quer batismo com o Espírito Santo, onde houver alguém que quer renovo, abre o céu e comece a trovejar nesse lugar. Pega ele, Jesus, pega, 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 agora, agora, já! Senhor, não vou te Vai agora! a minha adoração. Meu Deus, Jesus está arrebatando pessoas, deixa elas aí, deixa aí, deixa Deus te pegar. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Ei, preste atenção, gaúcho, segure a mão de alguém. Sabe o que impede o avivamento? Sabe o que impede o milagre? É o medo. É o medo de se encontrar com aquilo que é sobrenatural. O que é sobrenatural não pode ser explicado, por isso você tem medo. E enquanto você tiver medo, você não vai ousar buscar o seu ministério. O seu ministério só vai acontecer quando você perder o medo dos homens. O seu ministério só vai crescer quando você tiver amizade com Deus. Nós vamos nessa noite expulsar o espírito do medo, e nós vamos aprender com Davi.
Davi, quando tinha medo, recitava o Salmo 91. Eu quero convocar esta plateia agora a recitarmos o Salmo 91, mas cantando. Mas eu não quero ver você cantando parado. Eu quero ver você se mexendo. Quero ver um exército. Eu quero saber onde estão aqueles que querem buscar a presença de Deus comigo. Onde estão aqueles que querem a glória de Deus de volta? Se preparem, vamos lá, soldados. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia. Se que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é O meu coração. vai, recebe Só mais. pra ti eu abro mão do céu. Mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Mão direita erguida acima da sua cabeça, chacoalhe ela. Cinegrafista, faça uma tomada disso. Você que está assistindo aí fora pelo telão, levante a mão direita e chacoalhe ela. Diga comigo em nome de Jesus: nesta peleja eu não vou perder. Todos os demônios que roubaram o meu fervor, a minha alegria, o meu Pentecoste, os dons, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e pisar em cima. E você vai abraçar pelo menos mais 7 pessoas. E vai dizer a elas: eu vou para casa carregando a presença de Deus. A minha igreja vai receber os dons de Deus. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família será sacudida pela presença de Deus. 2, a sua igreja vai fumegar. 2,5, o Congresso de Missões de Sapucaia do Sul há de ser um dos maiores congressos do mundo. E o ano que vem eu estou aqui de novo, nem que seja para vir de jegue, porque este lugar traz um avivamento para o Rio Grande do Sul. 3, jogue no chão, pise em cima. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Abrace alguém, abrace alguém, abrace alguém, abrace alguém, abrace. Mesmo diante da morte, prefiro ser Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, prefiro ser. Quero ouvir vocês, vamos lá. Minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração.
aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Cai fora, Satanás! Estamos em guerra! Puxa a barriga, estufa o peito. Olhe nos olhos do seu irmão. Se não tiver vermelho, enfia o dedo no olho dele. É de verdade, diga para ele: a glória de Deus é real, é verdadeira, ela está à sua disposição. Eu vou profetizar o que vai acontecer essa noite quando você voltar para casa. Famílias inteiras vão ser renovadas em casa nessa noite. Pessoas não vão conseguir assistir televisão, vão acordar à noite chorando. Uma fome de Deus, uma vontade de orar, de ler a Bíblia. Este será o sinal de que há um avivamento acontecendo em Sapucaia. Este avivamento vai sacudir o estado do Rio Grande do Sul. Não vai sobrar demônio no estado, nem para fazer macumba. Este estado pertence ao Senhor Jesus. Quem acredita nisso, dá um glória a Deus. Os que podem, tomem o seu assento. Os que não podem, fiquem de pé comigo. Glória a Deus. Estou dentro do horário. Mais 15 minutinhos, o pastor André Valadão já vai estar cantando. Mas eu quero saber se tem alguém que recebeu a presença dele aí. Então fale em línguas. Isso, um coral de línguas estranhas no Rio Grande do Sul. Isso, pula, profeta. Eita Deus. Tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí. Olha aí, Wagner, que coisa linda. Não é que a garganta abriu? Glória a Deus, glória a Deus. Respire fundo agora, olhe para o seu irmão e diga: valeu. Agora olhe para mim. Quanto você pagaria para receber o que você recebeu hoje de graça? Pessoas gastam o que tem e o que não tem com drogas para sentir uma euforia que você sentiu aqui de graça. Homens importantes, ricos, pagariam uma fortuna para ouvir sabedoria, e Deus trouxe isso de presente para Sapucaia. Valeu a pena? Agora eu quero que você olhe para mim e me responda uma pergunta: você acredita que eu sou um profeta? Quem acredita? Mesmo sendo político, você acredita que eu sou um profeta? E eu estou profetizando lá dentro de Brasília. Já transformei o plenário da Câmara dos Deputados 2 vezes em igreja. Toda vez que eu vou chegando, o pessoal vai: lá vem o pastor, quer ver? Quer ver? E eu quero ver ainda uma hora que eu começar a orar e cair deputado endemoniado lá, só para expulsar esses corruptos miseráveis que acabam com o nome daquele parlamento. E eu vou profetizar. Vai chegar um tempo que aqui no Rio Grande do Sul os crentes vão vir para o culto no meio de semana, tão alegres, carregando um radinho de pilha na mão, só para ouvir a voz do Brasil, que hoje ninguém escuta de raiva. Vai chegar um tempo que nós vamos ter orgulho em ouvir. Pergunte por quê? Quando ligarmos, vamos ouvir o jornalista falar: com a palavra, Sua Excelência, o Presidente da República Federativa do Brasil. E o presidente do Brasil vai começar o discurso dele assim: eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor. Eu creio. Você falou, eu creio.